Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula, tá? Então, assim, a gente vai encerrar a disciplina de psicologia falando de um tema que eu acho importante para vocês, para nós, quanto profissionais de enfermagem, que é a morte e o processo de morrer. Então, assim, nós não somos muito educados a falar sobre morte, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Normalmente, quando eu começo a disciplina de psicologia, que eu questiono os alunos o porquê da escolha, né? Eles falam da necessidade que eles sentem de ajudar, de cuidar, de curar, de fazer o bem, de ver a recuperação das pessoas. E a gente sempre pensa nisso, em salvar vidas, né? Ajudar, cuidar, curar. E a gente não lembra que a gente passa por essa situação de ver os nossos pacientes vindo a óbito. Começo minha aula com um texto, né? Onde que diz o seguinte: dizem as escrituras sagradas, para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. A morte e a vida não são contrárias, são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica à obstetrícia, a morionterapia, o cuidado com os que estão morrendo. A missão da morionterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir, cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercada de amigos, longe de UTIs. Já encontrei a padroeira para essa nova especialidade, a Pietà, de Michelangelo, com o Cristo morto nos seus braços. Nos braços daquela mãe, o morrer deixa de causar medo, né? O texto não é meu, é um texto do Rubem Alves. Tem no slide traz a figura, né, de Pietà, que representa Nossa Senhora com Jesus Cristo no braço. E eu começo falando sobre a questão da morte, né? Então, assim, existem duas datas que são marcos existenciais da vida de qualquer pessoa: a data de nascimento e a data de morte, a data de óbito. Quem já foi num cemitério deve ter observado que cada sepultura tem uma plaquinha, né? E lá na plaquinha tem uma estrelinha que representa o nascimento e uma cruzinha que representa a morte. Então, assim, as pessoas costumam até dizer que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. E isso é verdade, todo mundo vai morrer. A gente só não sabe do que e nem quando, mas a certeza da morte existe, né? Agora a gente quer viver, porque por mais difícil que a vida seja, a vida é bonita e ela tem que ser vivida, né? Toda a vida vale a pena. E a gente deve aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, já que a gente está vivenciando o mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Então, assim, depressão não é besteira, depressão não é frescura e nem falta de Deus. É preciso que as pessoas que sofrem de depressão procurem ajuda, procurem tratamento. E a gente tem que saber ficar alerta quando alguém faz menção à questão do suicídio, porque aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, se alguém do teu lado diz que a vida não vale a pena, que não tem razão de viver, que não sabe por que está vivo, chama essa pessoa para uma conversa, ou então orienta ela a ligar para o CVV, porque ela pode estar precisando de ajuda e você pode estar ajudando a salvar uma vida, ok? Então, assim, coloco no slide sobre a questão da tanatologia, que tanatologia é o estudo da morte e do morrer, né? Porque é uma palavra derivada do grego, onde tanato significa morte e logos, como a gente já comentou, é a questão do estudo. Tem uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos, né? Que é a questão de que a enfermagem é a única profissão que ela se faz presente na vida do cliente, do nosso paciente, do início da vida até a consumação da morte. Porque quando a mulher vai ao posto de saúde para pegar um teste para saber se ela está gestante, ou em busca de uma consulta para saber se ela está legal para ela poder engravidar, a gente está ali, né? Atendendo essa paciente. Vocês vão fazer a pré-consulta de enfermagem, onde vocês vão ver peso, ver altura, ver pressão, orientar essa paciente, no caso, se ela for fazer uma citologia, vocês que vão estar ali ajudando o profissional a fazer e vão estar ajudando essa paciente a vestir a bata, se colocar na mesa na posição para realizar o exame.
E quando o paciente morre, né, se ele estiver num hospital e foi diagnosticado o óbito, quem vai estar ali é o técnico de enfermagem, fazendo a desconexão, tirando soro, tirando sonda, preparando o corpo desse paciente para entregar esse paciente para a família, para que a família possa tomar as providências e enterrar esse paciente, tá? Então, assim, segundo a teoria de Elizabeth Kubler-Ross, a psiquiatra, né, ela colocou que o paciente em estágio terminal, né? O paciente terminal é aquele paciente que não tem perspectiva de cura, de melhora, que ele vai estar no hospital para receber só os cuidados paliativos, para aliviar a dor, aliviar os sintomas da doença, mas ele não tem mais perspectiva de cura, certo? Então, assim, esses pacientes, assim como os familiares desses pacientes, eles tendem a vivenciar vários estágios. São os 5 estágios de morte, né? Que tanto o paciente quanto os familiares do paciente podem passar. Ela coloca que esses pacientes, eles podem vivenciar as 5 fases, na sequência que eu vou colocar para vocês, assim como eles podem vivenciar só 1, 2, 3, mas normalmente eles vão passar pelas 5 fases nessa ordem que eu vou colocar para vocês. Então, assim, professora, quais seriam os 5 estágios da morte, né? A primeira fase é a negação. Não, eu não. O paciente não acredita, ele não aceita que aquilo vai acontecer com ele, né? Imagine vocês hoje receber a notícia de que vocês só têm 3 meses de vida. Todos vocês têm planos pessoais, planos profissionais. Então, assim, você tem plano de concluir o curso, de arrumar um emprego, de comprar um carro, de viajar, de casar, de ter filhos, de fazer um curso superior. Então, assim, cada um tem planos, tem metas. E de repente a notícia de que você só tem 3 meses de vida, você vai ter que alterar todos esses planos, né? Fora a questão do sofrimento, que normalmente essas doenças, elas são acompanhadas de muita dor, de muito sofrimento. E sofre tanto o paciente quanto os familiares desse paciente. Essa fase da negação, ela não dura muito tempo e ela vem precedida pela segunda fase, que é a fase da raiva. Por que eu, né? Ele começa a se questionar, por que justo comigo, né? Ele chega a ser até paranoico, meu Deus, com tantas pessoas ruins, por que comigo, que sou uma pessoa boa, vou para a igreja, faço a caridade, vivo trabalhando, vivo para minha família, né? Então, assim, por essa raiva, por essa revolta, ele passa a hostilizar quem cuida dele, seja a família, quanto nós, equipes de enfermagem, os profissionais médicos, o pessoal da nutrição, o pessoal da limpeza, quem está ali convivendo com esse paciente. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, né, do Pat Adams, que eu pedi para assistir, vai observar uma situação parecida com essa, né? Tem um determinado cliente que ele é o terror do hospital. Todas as enfermeiras têm medo dele porque ele tinha uma vida perfeita, uma família perfeita, um emprego perfeito, uma casa perfeita, mas por conta de uma doença sem perspectiva de cura, ele está hospitalizado e ele é uma pessoa extremamente grosseira, revoltada, que ele maltrata quem vai prestar atendimento a ele. Com o decorrer da história, o Pat Adams, que é o nosso personagem principal, acaba conseguindo construir um vínculo, uma relação de amizade com esse paciente, e aí ele tende a deixar essa revolta de lado, tá? Então, assim, quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, assista. É um filme lindo que todo profissional da área da saúde deveria assistir. O filme trabalha muito a questão da empatia, a questão do respeito, a questão da humanização. É um filme que a gente deve assistir e procurar ser um pouquinho do que o Pat foi para os pacientes dele, tá? Então, assim, passou a primeira fase, que é a da negação, passou a segunda fase, que é a da raiva, da revolta, a gente vai adentrar na terceira fase, que é a fase da barganha. Professora, mas o que é barganhar, né? Então, assim, barganhar é trocar, é fazer uma negociação. E esse paciente, ele negocia diretamente com Deus. Como ele não tem muitas vezes ele não tem recursos materiais para trocar, ele começa a trocar, fazer negociações da própria vida. Então, assim, se eu ficar curado, eu vou para a igreja todos os dias, ou eu vou ajudar na igreja, ou eu vou ser uma pessoa mais caridosa, eu vou fazer a caridade, eu vou, se ele tiver posse, ele vai dizer que se ele ficar curado, ele vai doar metade do que ele tem para uma instituição de caridade. Então, assim,
vai procurar fazer essa troca. Geralmente essas negociações são feitas de noite, né, em sigilo, só ele e Deus. E aí, como ele está negociando com Deus, ele vai mudar o comportamento dele. Ele não vai ser uma pessoa grosseira, ele não vai ser uma pessoa arisca, ele já vai ser uma pessoa mais calma, né, que vai aceitar o atendimento prestado pelos profissionais de saúde e vai ser uma pessoa mais branda, né? Até porque Jesus ensinou que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a pessoa vai procurar vivenciar isso daí, respeitar o próximo, ter consideração, mudar a conduta, o comportamento para ver se ela consegue alcançar a graça, né? Que é a graça o que é? A cura. Só que esse paciente ele não tem perspectiva de cura, ok? É lógico que existem alguns milagres. A gente sabe que alguns pacientes, o médico diz que eles só têm 6 meses de vida e eles conseguem ficar curados. Mas a gente está falando daqueles que não têm essa possibilidade de cura através de algum milagre, né? Então, assim, passou a terceira fase, vem a quarta fase, que é a fase da depressão, que é quando o paciente, ele cai a ficha dele, né? Cai a ficha de que ele realmente está doente, cai a ficha de que não tem perspectiva de cura, cai a ficha de que está chegando a hora, e aí ele começa a se lamentar, a chorar, a se mostrar bastante depressivo, vai sofrer. Então, assim, a família desse paciente, ela também merece atenção nessa fase, porque a família sofre junto com o paciente que está doente, tá? Então, assim, depois da quarta fase, que é a fase da depressão, aí vem a última fase, que é a fase da aceitação, porque a morte é aceitação, como foi colocado no texto do Rubens Alves. Então, assim, o paciente percebe que a hora dele está próxima, que está tudo bem, e aí muitas vezes é quando ele chama os familiares para conversar, aí é às vezes que ele pede perdão para algum, né, pede para conversar com o outro, dá as orientações para a família, ok? Então, assim, são 5 estágios, o paciente pode passar por todos os estágios, assim como a família, mas pode ser que ele não passe por todos os estágios, ele passe só por alguns. Segundo a Elizabeth, né, segundo a teoria dos estágios da morte, a sequência é essa, né, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, assim, como eu falei, né, que tanto o paciente quanto a família, eles precisam de cuidado. E é preciso que nós, quanto profissionais, nós estejamos treinados, né, para saber lidar com essa situação, né? O que a gente vai dizer para os parentes? O que a gente pode demonstrar o que está sentindo, né? O cuidar, ele envolve o quê? O cuidar envolve ajudar a morrer com dignidade? Sim, o cuidar envolve ajudar a morrer com dignidade, porque tanto a família quanto o paciente, eles precisam e procuram apoio e assistência. E esse profissional de enfermagem, ele deve estar preparado para isso. Mas o que diz o nosso código de ética, né? A gente sabe que temos um código de ética, né? Nós sabemos que temos um código de ética e a gente tem que seguir o nosso código de ética. Então, assim, como eu coloquei no slide, o artigo 3º ressalta que o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza, que esse artigo é enquadrado como princípio fundamental. E o 32, que diz que respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. Então, assim, o paciente morreu, você vai ter que continuar respeitando o paciente, assim como você respeitava enquanto ele estava vivo, né? Nada de tirar foto, nada de estar mandando foto pelo WhatsApp, nada de estar fazendo comentários maldosos sobre o corpo do paciente, né? Se é bonito demais, se não é bonito, se tem defeito, se não tem. Uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos é a questão da polêmica que envolveu o Cristiano Araújo, né? Não, felizmente, não foi a equipe de enfermagem, foi o pessoal lá da funerária que fez, que no momento de preparar o corpo, filmaram, tiraram foto, divulgaram no WhatsApp. Então, assim, isso é altamente errado, isso é altamente antiético. Então, é uma coisa que, em hipótese nenhuma, vocês devem fazer, né? Expor o paciente de forma nenhuma, procurar respeitar o paciente durante todo o processo que vocês estejam cuidando desse paciente, principalmente após a morte. Então, assim, o paciente, quando ele está próximo, né? Quando ele está, o paciente enfermo,
ele precisa de uma assistência e vocês vão procurar ofertar da melhor forma possível, pois o ser humano, ele tem o direito de morrer com dignidade. Vocês estiverem cuidando de um paciente e aí ele está próximo da morte, ele percebe isso e aí ele pede para você ficar do lado dele, ou só segurando a mão, ou fazendo uma oração, fazendo um terço, pede para conversar, para chorar. Então, assim, procure vivenciar aquele momento, procure dar aquela última assistência para que ele tenha esse último acontecimento da vida dele de uma forma digna, né? Tendo a assistência que ele merece, que ele precisa. E aí eu falei sobre a questão de que tanto a família quanto o paciente precisam de atenção, né? Cuidar da família de um doente terminal é um ato de solidariedade, certo? E eu coloco no slide os cuidados com o corpo após a morte, né? Que vocês vão ter, porque quem prepara o corpo é o técnico de enfermagem, né? Então, assim, após a constatação do óbito, é preciso observar a hora do óbito, né? Fechar os olhos do morto, caso esse morto esteja com os olhos abertos, procurar retirar da cama travesseiros e roupas extras e cobrir o corpo com um lençol. Aí eu coloquei no slide o passo a passo do material que vai ser utilizado. Geralmente os alunos perguntam, quando a gente está em sala, se é necessário dar banho nesse paciente, né? Esse banho só é feito se for necessário, se esse paciente estiver muito sujo, quando ele sofre um acidente, quando ele um acidente de trânsito que tem terra, tem barro, tem muito material, ou então se ele foi ferido por arma de fogo ou uma arma branca e tem muito sangue, né? A arma de fogo é revólver, a arma branca é faca, objetos pontiagudos, tá? Então, assim, o banho só é necessário nesse caso, ok? Aí eu coloquei também no slide os procedimentos, né? Colocar o paciente em posição anatômica, levando ligeiramente a cabeça. Fechar os olhos com compressas de água fria, gelada ou éter, quando o paciente está com o olho aberto, tá? Permanece com o olho aberto. Desligar aparelhos e soros conectados ao paciente e proceder à higienização do corpo. Vestir o corpo com roupa pessoal, né? Recolocar próteses dentárias, fixar as mandíbulas com ataduras, cobrir o corpo com lençol, identificar o corpo com impresso próprio, encaminhar o corpo ao necrotério e entregar pertences para a família. Gente, duas coisas importantes. Primeiro, identificar o corpo, tá? Nada mais desagradável do que você perder um ente querido e o corpo desse ente querido ir para um outro local. A gente está vivendo a epidemia, né, a pandemia do coronavírus, e vira e mexe a gente vê notícias na TV de várias localidades que os corpos foram trocados. Então, assim, é um erro da equipe de enfermagem caso isso venha acontecer. Então, procurar identificar o corpo, colocar bem legível o nome desse paciente, tá? E com relação aos pertences, ok? A gente devolve tudo. Aliança, relógio, carteira, o dinheiro que está na carteira, celular, tudo tem que ser devolvido para a família. A gente não vai se comprometer ficando com algo desse paciente. Se a família depois quiser dar alguma coisa para você, porque você prestou um cuidado e ela achou que você merece, aí é outra coisa. Mas você ficar com algo que é do paciente não pode, isso é errado, certo? Aí eu falei, né, no começo da aula sobre a questão da morte do lado profissional e no lado pessoal. E quanto pessoa, né? Como é que a gente pode trabalhar a questão da morte? Então, assim, a gente pode aproveitar que a gente também, além do Setembro Amarelo, o mês de setembro é o mês de Setembro Verde, que é o mês voltado para a questão da doação de órgãos. Então, assim, uma boa pedida é a gente conversar com a família de vocês. Se vocês sentem a vontade do fundo do coração de vocês de serem doadores de órgãos ou de tecidos, caso vocês tenham uma morte encefálica, né? E vocês possam doar, vocês podem começar a puxar esse assunto na família de vocês falando sobre isso. Que vocês têm o desejo de serem doadores de órgãos após a morte de vocês, tá? Mas eu não tô obrigando ninguém a doar órgãos, eu tô dizendo caso vocês tenham essa vontade, tá ok? Então, assim, pessoal, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.